Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com uma viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, nós ouvimos esse texto da carta do apóstolo Paulo ao seu amigo Timóteo, e tem umas palavras nessa carta que podem muito nos ajudar. Primeiro, a palavra de Deus, ela
vai além, nos dá a sua graça, vivifica, pastoreia, corrige, ama, anima. Por isso que ele desejou a Timóteo que antes você tenha a graça do discernimento daquilo que eu vou lhe escrever, mas que o Senhor seja misericordioso e aquele que vem da parte de Deus, Jesus nosso Senhor, a paz esteja convosco. Mas eu agradeço a Deus, a quem eu sirvo, disse Paulo ao amigo, com pura consciência. E a exemplo dos meus antepassados, eu também recordo de você nas minhas orações, de dia e de noite. Por isso faço um pedido a você, que não esqueça do dia que você recebeu a imposição das mãos. Convido-vos a reanimar este dom. Aqueles que foram crismados há pouco tempo, a nós que há algum tempo atrás, lembra que quando na hora da crisma, o bispo dizia: recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Por isso que ele diz que reanimes o dom de Deus que recebestes pela imposição das minhas mãos. Porque Deus te fez assim naquele dia e para sempre, um homem vivaz, eficaz, um homem pronto, forte, caridoso e também moderado, sereno nas suas atitudes. Nunca tenha vergonha, nem desse seu irmão e amigo que agora está na prisão, porque estou aqui por causa do nome dele. Mas eu convido você, Timóteo, a sofrer comigo, confiando no poder daquele que tudo pode, porque ele salvou-nos e chamou nós dois, e os outros também, à santidade. Por que ele fez isso? Ele fez em virtude das nossas obras. Nós praticamos o bem, nós somos piedosos, nós assim o queremos ainda fazer mais, e por isso ele está conosco. E saiba, Timóteo, que o Evangelho me fez assim. Foi o Evangelho que me constituiu pregador, apóstolo e também, na pessoa de Cristo, mestre. Meus queridos, você já ouviu várias vezes, quando alguém diz assim: olha, esse meu funcionário aqui, ele veste a camisa da empresa. Então o apóstolo está dizendo a mesma coisa em outras línguas. Por que eu suporto tudo na minha vida? Porque o sofrimento que ele passou por mim na cruz não me envergonha. Eu não tenho vergonha de sofrer por causa do seu nome. Coloquei toda a minha confiança naquele que está perto de Deus e que guarda a missão que me foi confiada até o último dia. A partir daquele momento que eu encontrei o Senhor Jesus, aquele momento foi decisivo, e de agora em diante eu vou sofrer todas as situações dolorosas, sim, mas não sozinho. O Senhor está comigo, e não tenho vergonha de sofrer o que sofro por causa do Evangelho, porque esse sofrimento é também um testemunho. O apóstolo está preso, por isso que ele escreve ao seu amigo para não desanimar. Meus caros, o segundo
este texto belíssimo que nós acabamos de ouvir, de Marcos capítulo 2, e basta que você, para resolver essa indagação, basta que você lembre um pouquinho, aqui eles colocaram para dizer todos os casamentos, todos os relacionamentos que tiveram com esta viúva, 7 relacionamentos, todos eles foram muito bem, nenhum foi mal. Esse casamento que aconteceu com ela, os 7 maridos que ela teve, foi perfeito, e finalmente ela também descansou em paz. Essa perfeição de estar, e agora, como é que faz? Porque tudo foi belíssimo, ela não fez nada de errado, tudo certo, boas e eficazes obras, não faltou nada a esta família, nem a primeira, nem a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, nenhuma. O casamento foi perfeito, mas e agora, ressuscitada, ela será mulher de quem? Meus caros, basta você lembrar do mestre do Senhor Jesus, e você resolve. Jesus disse a eles, resolveu para eles tudo isso. Embora afetivamente, nós dizemos isso, carinhosamente, mas de uma forma cristã, de filhos de Deus, nós bem sabemos que não é assim, mas nós somos afetivos. Às vezes falece o Senhor lá com 80 anos, e depois, passado anos depois, a sua esposa lá com 90 e poucos anos, 100 anos, daí nós dizemos agora, ela vai encontrar com seu esposo, como se nós necessitássemos de novo deste casamento, deste matrimônio. Não esqueçamos que o sacramento do matrimônio é um sinal eficaz da presença de Deus no meio de nós. Esse sinal chama sacramento. O sacramento que gerou uma família. Nós assumimos em nós a oportunidade de ter Cristo em nós. Por isso que é um único sinal. Se diz assim, olha, vieram casar aqui e saíram daqui 2 sinais. Não, Senhor, saíram um único sinal. Qual o sinal? O sinal eficaz da presença de Deus no meio de nós, que transformou este homem, essa mulher, na mesma natureza, na mesma carne, nos mesmos ossos, um único casal. E deles nascerá os frutos do amor. A bênção de Deus vai acompanhá-los. Terão sacrifícios, dificuldades, certamente são pessoas, mas em Deus serão capazes de superar. E quantos que não assumiram a realeza desse sacramento, ou na vida da esposa, ou na vida do esposo? Então, depois de um longo matrimônio, é claro que efetivamente nós o dizemos assim, mas basta que nós lembremos, para ter de vez da parte de Jesus a explicação desse texto do Evangelho, basta que você lembre de Jesus ressuscitado. Quando ele voltou e começou a lhe visitar, ele disse uma frase no tempo da Páscoa inteira: a paz esteja convosco. O que significa isso? A paz é Ele mesmo, presença dele. E para não assustar aqueles que estavam, porque foi terrível o tormento da cruz, eles ficaram assustados, portas trancadas, janelas trancafiadas. Então eles estavam lá sem ânimo. Os discípulos de Emaús voltaram para casa desesperados. Jesus vai buscá-los e eles voltam depois que estão à mesa com Jesus, e na mesa eles reconhecem o Senhor no partir do pão e voltam a dizer aos outros: nós vimos o Senhor, Ele está vivo, Ele esteve conosco. Mas por que não o reconheceram então? O que Jesus acabou de dizer, porque ali está o corpo transfigurado, não é um corpo que sofre mais. Quando eles ouviram a margem lá do mar onde estavam, eles disseram: mas é Ele? É o Senhor? Não sei, não consigo reconhecê-lo. Domingo de Páscoa,
Maria Madalena conversa com o Senhor e não o reconhece. Mas quando Jesus chama Maria pelo nome, ela tem em si, nos seus ouvidos, na sua vida, eu já ouvi essa voz. Essa é a voz do meu Senhor, do meu Senhor. Então ela o reconhece, mestre, mestre, ele está ali. Então por isso, meus caros, quando nós descansamos, fazemos a nossa Páscoa, nós participamos da ressurreição de Cristo, porque aquela pia batismal nos dias da oração da Santa Missa, é por ali que nós entramos no reino do Pai. Nós fomos pelo santo batismo mergulhados na sua morte, e dali nós saímos ressuscitados nas mãos dos nossos pais e dos nossos padrinhos. Estamos vivos para a eternidade. E quando nós fazemos a nossa Páscoa, nós já não esperamos lá um casamento, mas esperamos uma eternidade. Estamos em paz, porque Cristo é tudo em todos. E quando tudo em todos está em nós, nós não precisamos de mais nada. Não estamos ignorando ninguém, não estamos sendo orgulhosos, mas nós participamos da realidade do divino que veio em busca de nós no tempo do Natal. Ele quis se fazer presente. Meus irmãos, um ponto da vida de Bonifácio, vocês ouviram que quando da sua ordenação episcopal, o Papa disse: olha, o seu nome, eu vou ser conhecido aí por uma dádiva, por uma virtude. Você faz boas obras. Dizem que as suas obras são excelentes, ótimas. Há um bom testemunho da parte daqueles que foram beneficiados pela graça de Deus, e essa graça passou pelas suas mãos. Então você vai chamar-se Boni, bom. Mas o Boni, que não só Boni, aquele que faz as coisas boas, fácil. Bonifácio, o que realiza com eficácia, sem faltar nada. Você preenche todas as necessidades, as lacunas com a graça de Deus, aqueles que chegam até você. Então, de agora em diante, você que era cumprido, será chamado de boas obras. É isso que o povo daqui o conhece. Eles o lembram com solicitude, com carinho de você, porque Deus fez através de você aquilo que era necessário para eles todos. Mas mesmo assim ele foi martirizado na Holanda, entregou a sua vida pelo nome de Jesus. Meus irmãos, vocês já conhecem, sabem, mas é sempre bom lembrar: se há um trabalho árduo, ardoroso, é a edificação de uma família. É muito pesado, muito pesado. É um trabalho que nunca acaba. E há um despojamento da parte do pai e da mãe de uma forma imensa, como foi o despojamento de Cristo na cruz. Por isso que é um sacramento. Esse despojamento significa que eu vou aceitá-lo como você é. Isso é dolorido demais. O conduzir, dar liberdade a uma pessoa, é ter uma confiança primeiro em Deus. Filho, eu vou confiar em você. Não é que ele vai dirigir o seu carro, não é que ele vai administrar as suas coisas, é que ele vai cuidar e zelar de uma nova família. Eu confio em você, meu querido. E para que você chegue a tal, eu vou oferecer tudo o que necessário for, que Bonifácio ofereceu aos seus diocesanos e ante aos seus paroquianos, obras boas, eficazes. E para tal, nós necessitamos dessa dedicação de Antônio na nossa vida, porque ele assim o fez. Quando
confundiram-se, até tem alguns escritos de alguns santos, eu até acho que eles são um pouquinho meio agressivos com relação ao sarcasmo, né? É um pouco meio sarcástico esses comentários dos santos, então eles são um pouquinho agressivos, mas não deixam de ser assim, intelectualmente verdade. É aquela história assim, Deus, nosso Pai, conhece a sua potencialidade e sabe da sua capacidade de mulher e homem para chegar a um relacionamento sadio, encontrar a namorada, ser atingido pelos olhos de uma bela mulher, deixar-se encantar por um homem a ponto de levá-lo a ser o pai dos seus filhos, a mãe agradável da sua casa. Então os santos dizem, vocês têm essa capacidade, porque Deus deu isso para vocês. E não necessitariam, claro, de Antônio para isso. Então aquela história de santo casamenteiro, então eles dizem isso. Não era necessário que Antônio fosse o santo casamenteiro. Porque se você pede Antônio, você teria que aceitar a mulher que Antônio te desse. E se a mulher que Antônio te dá não é do teu agrado, por que você vai fazer com ela? Pediu tanto para Santo Antônio e Santo Antônio te deu. Você vai ter que recebê-la. Se o homem que você pediu Antônio não é o que bateu na porta da sua casa, como é que fica? Você achou o nome dele até no meio do bolo de Santo Antônio. E agora quem bate na sua casa tem o nome no papel que você achou lá. Como é que faz? E se não for esse? Vai brigar eternamente com o santo? Não. Então por isso que os santos dizem, ele tem uma capacidade de intercessão que vai além daquilo que você pode fazer. Você pode contar com ele no seu empreendimento. Eu estou amando uma mulher, graças a Deus, nós somos sabios. Eu estou totalmente apaixonada por um homem, louvado seja Deus. Agora, o que é que Antônio pode me ajudar na edificação, se for da vontade de Deus, para que nós possamos repartir a mulher, o homem que nós somos, felizes. Ninguém casa para ser feliz. Você já é feliz. Você já é amado. Você também ama. Mas você quer repartir com aquele que você descobriu que te faz muito bem, que confia em você, que pode ser um companheiro inseparável. Mas para isso nós precisamos estar maduros. E para essa maturidade, daí sim, a intercessão de Santo Antônio. Porque Antônio vai nos ensinar a renunciar às coisas que atrapalham as nossas famílias. E nem sempre nós estamos maduros para fazer nada. Por isso nós pedimos encarecidamente a Ele que nos ajude. Nos ajude. Nós temos a capacidade de encontrar as meninas para namorar, as moças. Há tantas filhas de Deus, mulheres belíssimas, lindas, que nem nasceram ainda. Não precisamos ter correria e nem pressa. Há homens que ainda vão encantar o mundo que ainda não estão entre nós. Mas a família que já existe e que está conosco, esta família sim, ela precisa desta graça de Deus. Porque senão nós não teremos os homens sabios. Não teremos as mulheres amáveis. Vocês imaginem, meus caros, um filho que só foi espancado. O que ele sabe fazer? Espancará sua filha. Imagine uma menina que cresceu sendo deprimida totalmente pela sua família. O que vai acontecer com você? Como que ela vai tratar os seus filhos? Imagine uma árvore no meio de espinhos. Quem vai aproveitar esses frutos? Por isso que nós pedimos a Santo Antônio, nos ajude. Edifique com a palavra que edificou a sua vida, está nas suas mãos, o Cristo vivo, edifique a nossa vida. Porque nós necessitamos aquilo que Jesus pede, os frutos
desta árvore, que eu confio, porque está ligada a mim, são bons, tanto para você quanto para os outros. Então rezemos sempre a Santo Antônio, para ser ele, de fato, o intercessor das nossas famílias. E certamente você viverá em paz com aqueles que chegarão à sua casa, com seus filhos, que somarão a família de outros tantos. Boas notícias nós teremos, mas vamos rezar uns pelos outros e que aconteça o que aconteceu com São Bonifácio. E olhando para vocês todos, tenhamos a graça de dizer, de fato, você é uma boa obra de Deus na minha vida. Que o Senhor nos dê essa graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos, vamos ficar em pé e vamos colocar